Paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, bom domingo para todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que não podem estar conosco por motivo de trabalho ou enfermidade, mas estão online nos acompanhando nessa abençoada manhã. Um abraço a todos, que todos tenham um domingo de bênção. Hoje, dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro, é celebrado no mundo evangélico o dia da palavra de Deus. Eu quero então compartilhar com os irmãos essa lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Esse é o tema. E o nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nossa verdade prática, precisamos então aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Nossa leitura bíblica em classe está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14. Depois, capítulo 8, versículos 1 até o 4. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé para a leitura, então, bíblica em classe. E você aí, que está nos acompanhando de maneira remota, pode também ler esses textos bíblicos, que é muito bom para a nossa edificação. Então, Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, com ações de graças, uma vez mais, adentramos na Tua presença, através do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Abençoa cada aluno, cada coração que se abre para acolher a semente da Tua palavra. Traga, Senhor, edificação para os nossos corações nessa manhã, e abençoa a Tua igreja em todo o mundo habitado, especialmente a Tua igreja mártir, a Tua igreja perseguida. Que as Tuas boas mãos estejam sobre os nossos irmãos, e o Teu nome continue sendo glorificado. Assim nós Te louvamos, com ações e graças Te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho
sobre esse textuário que fala claramente que, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão de perseguições. Então, o nosso textuário está inserido na carta, ou epístola, que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem obreiro Timóteo, no capítulo 3, entre os versículos 10 ao 17. E ali está uma exortação para vivermos a sã doutrina e também sermos testemunhas do Senhor Jesus em todos os contextos, falando ou vivendo, mas sendo testemunha do Senhor Jesus em todas as ocasiões. E ele inicia dizendo, querem, também todos os que piamente querem, do grego telo, que significa desejar, todos que desejam, que almejam, querer. Então, nesse contexto, está subentendido uma forte resolução, uma posição, desejam, todos os que querem viver o Evangelho, viver no Senhor Jesus. Qualquer pessoa, então, que tenha essa postura, essa resolução, essa posição de seguir o Senhor Jesus, de modo a ser formado em seu interior, ou como a Bíblia diz, ter a mente de Cristo, ou seja, é gestado quando você abre o coração, quando você confessa a Jesus Cristo como seu Senhor, como dono da sua vida, quando Ele entra no seu coração e ocorre o novo nascimento, um novo caráter, um caráter piedoso, é gestado, é forjado dentro da sua alma. E, obviamente, você passa a ser objeto de ódio das hostes contrárias à luz, à palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 15, especificamente no versículo 18, mas nos seguintes também, que nós seríamos então aborrecidos, perseguidos, incomodados por causa da fé em Cristo Jesus, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E mesmo que não haja perseguições explícitas, perseguições oficiais, violentas, perseguições como ocorrem em países como na Coreia do Norte, onde o Estado persegue o cidadão, mesmo assim sempre haverá uma perseguição por baixo do pano, sutil, através de críticas, através de injúria, de querer ridicularizar a fé dos cristãos através dos comediantes, de filmes que ridicularizam a fé cristã, ou mesmo na universidade, onde não há uma perseguição explícita, mas toda oportunidade os professores adeptos do ateísmo tentam desconstruir e atacar a nossa fé. Então existem muitas maneiras de perseguir, às vezes não tão explícita como você imagina, mas às vezes de maneira indireta, ridicularizando a nossa postura. Em vários lugares no mundo, atualmente, onde a gente goza de uma certa e relativa liberdade, existe então essa perseguição através do mundo acadêmico, através do local do trabalho, através da literatura. Então as pessoas teoricamente têm liberdade religiosa, mas há todo um tipo de assédio, de ridicularização da fé, através da mídia, por exemplo. A mídia faz muito disso. Então não há perseguição religiosa, mas tenta desconstruir a nossa fé através então da ridicularização, diminuindo, sempre suspeitando da nossa crença. E obviamente que também há, quanto mais a igreja cresce, é claro que a gente passa a interferir na sociedade, através da nossa postura, através da nossa vida, através das leis civis também. O mundo ocidental, mesmo as grandes democracias, elas foram
muito influenciada pelos conceitos cristãos. A própria percepção de direitos humanos está ligado à questão do que pensa o Evangelho. Então, as leis civis são, de certa forma, uma maneira de Deus nos proteger, porque as autoridades provêm de Deus. Então, quando você tem um representante que pode criar boas leis, e normalmente quando um legislador cristão cria uma lei para a cidade, pode observar, ela serve para todos, todos são abençoados. Mas quando segmentos contrários ao Evangelho cria uma legislação, pode perceber que vai prejudicar algum grupo. No fundo, esse pessoal evoca a democracia, mas acaba discriminando as pessoas. Enquanto que os cristãos sempre são cuidadosos para fazer leis universais que beneficiam toda a comunidade. Recentemente, o nosso pastor, que é deputado federal, fez uma lei que está sendo ainda discutida, que torna, então, crime inafiançável a pedofilia. E está sendo discutido, mas muita gente se levantou no primeiro momento contra, porque achava que pedofilia era uma doença. E aí começou a questionar. Hoje se sabe que se trata de um crime. Porque se fosse doença, arruma um remédio e trata. Mas é um crime. Abusar da primeira infância é um dos crimes mais violentos, mais absurdos, porque a primeira infância é onde a criança tem que ser protegida, tem que ser cuidada, que é o momento mais relevante da nossa humanidade, é a primeira infância. Então, o nosso pastor fez esse projeto, está em discussão lá na Câmara dos Deputados, que transforma a pedofilia em crime hediondo, ou seja, que não tem como escapar da cadeia, porque essa gente faz imagens de crianças, imagens degradantes, e depois paga uma multa e sai da cadeia, como se nada tivesse acontecido. Então, através desse projeto do nosso deputado federal, estamos mudando a cara da legislação no Brasil. Isso beneficia a sociedade inteira, não é só nós evangélicos que condenamos a pedofilia. Todo tipo de religiosidade e de pessoas não religiosas também sabem que isso é desnatural, sabem que nós precisamos proteger a primeira infância. Então, através das leis, Deus permite que nós tenhamos uma sociedade mais justa. É o que então enseja o 11º versículo aqui de 2 Timóteo capítulo 3. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. Quem livrou Paulo? O Senhor. O Senhor livrou, por exemplo, Paulo, quando Paulo evocou a sua cidadania romana. Eu sou cidadão romano. Então, ele invocou a sua cidadania terrestre para se defender de injustiças, porque o cidadão romano não podia ser punido como ele foi punido por aqueles povos por onde ele passou. Então, ele invocou a cidadania. Escuta, mas é lícito açoitar um cidadão romano? Não, mas o senhor é cidadão romano? Todo mundo ficou em pânico. Então, Paulo evocou direitos civis e direitos da sua cidadania. Por essa proteção, deveríamos ser gratos a Deus, porque o nosso país, com todos os nossos problemas, que são muitos, problemas sociais, problemas espirituais, problemas políticos, são muitos problemas que todas as nações têm, mas apesar dos pesares, nós temos liberdade plena de pregar o Evangelho, em paz, graças a Deus, pregar a palavra de Deus. Então, a primeira parte dizendo, os que querem, os que desejam, os que estão convictos em servir a Jesus, e que vivem uma vida piedosa, ou piedosamente, ele fala, piedosamente querem, a palavra piedosamente, é a palavra grega eusebia, muito presente nas escritas de Paulo. Ele fala muito sobre vida piedosa. Ele fala que as pessoas que querem viver uma vida de comunhão com Deus, que querem ter um compromisso livre das paixões desse mundo, pessoas que têm compromisso com a palavra, com a doutrina,
que vive uma vida sóbria, não misturando os conceitos mundanos. É essa a ideia de viver vida piedosa. E nessas epístolas pastorais, a palavra tem a ver com a autêntica moralidade. Não uma falsa moralidade, mas a moralidade cristã. Essa é a ideia de quando Paulo fala viver uma vida piedosa, é viver uma vida santa, sóbria, pautada nos princípios bíblicos. E isso tem a ver com o nosso desejo de imitarmos o Senhor Jesus, porque Jesus é a fonte primária da nossa vida. Ele é o verdadeiro princípio moral, é você ter a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, no entanto, ou entretanto, trata-se de muito mais do que uma mera imitação, porque se verifica então que Cristo começa a gestar em nós. Aliás, o Senhor Jesus no Evangelho de João diz: quem quer servir a Deus, quem quer confessar e abre o seu coração, Ele, o Pai, faz morada em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus passa a fazer morada em nós, e nós passamos, nesse sentido, como templo do Espírito Santo, termos a mente de Cristo e, portanto, sermos influenciados, dirigidos, governados pelo Espírito Santo. Portanto, você tem sensibilidade espiritual para saber como se deve comportar em qualquer segmento da sociedade. Você vai ter uma postura onde o nome do Senhor será glorificado, porque o Espírito Santo governa a sua vida. Você é inspirado pelo Espírito Santo, por ser o templo do Espírito Santo. E aí está implícita a expressão em Cristo Jesus. Estar vivendo em Cristo Jesus. Então, a todos quantos resolvem ser crentes fiéis, crentes sinceros, então eles também participarão dos sofrimentos que o Senhor Jesus sofreu. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Graças a Deus. Naquelas primeiras décadas da fé cristã, do cristianismo, as credenciais de ser um crente legítimo eram as cicatrizes no corpo, porque as pessoas sofriam todo tipo de abuso físico por ser cristão. Ser cristão, então, era sinônimo de ter essas marcas. Essa é uma das razões por que a necessidade de sofrer pacientemente as perseguições enfatizadas por todo o Novo Testamento. A pessoa já sabia, se ela cresce em Jesus, ela sofreria perseguições. Se ela cresce no Senhor, ela seria marcada por isso. Então é interessante que no cristianismo primitivo, logo no início, não tardaram surgir bandos de mártires. Pessoas que, ao entender que deveriam sofrer por Cristo, começaram inclusive a provocar o Estado, desafiar as autoridades, exatamente para ser martirizada, porque no entendimento delas, elas tinham que ter a marca de Cristo. Então, no primeiro momento, a igreja lidou com algo que virou um problema. Pessoas que começaram então a querer ser martirizadas, sofrer o martírio. Elas buscavam o martírio. O martírio se tornara então algo tão comum que muitos achavam melhor procurá-lo, porque viver neste mundo não tinha sentido. A pessoa aceitava Jesus, era transformada, não se encaixava mais com o mundo. Então a solução era enfrentar a própria cultura, a própria religiosidade da época e o Estado, para ser morto, para ser aniquilado. E foi preciso que os líderes da igreja se reunissem em um concílio para condenar a prática. Em que aspecto? Porque se a pessoa está vivendo em paz, por que ela vai provocar o Estado? Isso não era justo, isso não era martírio. Martírio era quando a pessoa estava servindo a Deus e era perseguida, e era martirizada. Não quem estava provocando o Estado. Porque muitas vezes o Estado nem queria. O Estado fazia vista grossa. Não queria matar ninguém.
Aí a pessoa ia lá, ficava desafiando, aí o governador era obrigado a martirizá-lo. Então a igreja precisou se reunir e falar: oh, irmãos, cuidado para você não estar cometendo suicídio. Aí começa toda então a ideia de condenar o suicídio, porque a pessoa não estava sendo provocada, não tinha nada, ia lá mexer com o Estado, sabendo que o Estado era pagão, só para ser martirizada. Falou: mas aí você está misturando, isso não é mais martírio, aí é suicídio mesmo, porque você sabe que eles vão te matar, sendo que é você que está provocando. E aí começou a repensar a situação. Então, o fato que essa prática veio a existir, serve então para mostrar para nós a perseguição que os cristãos sofriam, ao ponto que o sofrimento tornar-se parte então de um desejo coletivo. Querer sofrer, porque aí estaria então dentro da perspectiva da palavra de Cristo. E foi no governo de Constantino, que é no início do século IV, que terminou a era das perseguições. Os irmãos sabem, eu sou historiador, e eu estou cansado de ouvir seitas religiosas dizendo que Constantino oficializou o cristianismo. Isso é um erro histórico, irmão. Constantino não oficializou o cristianismo. O que o imperador Constantino fez? Ele declarou o cristianismo como religião permitida, religião lícita, só isso. Não declarou o cristianismo como religião oficial. Isso é uma conversa furada. Outro dia eu vi um irmão escrevendo, não foi uma irmã que escreveu: quem que você quer servir, Jesus ou Constantino? Porque Constantino oficializou, quer dizer, não entende nada de história, né, irmão? Dá até dó. E ainda põe na internet, quer dizer, passa vergonha, né? Ah, irmão, precisa estudar, né? Quer dizer, para falar de Jesus, o que está escrito no Evangelho, é só falar. Agora, para entrar nessa dimensão de coisas que aconteceram no IV século, tem que ir para a faculdade, tem que estudar, tem que pegar documentos oficiais. Não ficar atrás de seita religiosa. As seitas religiosas são assim, irmão. Não pode ver uma bolinha aqui enfeitada que já acha que é paganismo. Quer dizer, não entendeu nada de libertação, de ressignificação. Eu preguei lá em Vila Padre Anchieta na última terça-feira, Atos 17. Sabe o que está escrito em Atos 17? Paulo entra no Areópago, está na cidade de Atenas, a cidade mais pagã da cultura helênica. E ele discursa no Areópago, num ambiente de filósofos. Não era na igreja, não era na sinagoga. Era lá no coração do paganismo helênico. E Paulo vai lá no teatro, lá no Areópago, em Atenas, e começa o discurso dele. Não dando a voadora imagem de santo, não foi nada disso que ele fez. Não destruiu nenhuma divindade. Pelo contrário, cidadãos atenienses, fico admirado da religiosidade de vocês. Cada esquina que eu passo tem uma imagem de um Deus. E sabe o que eu encontrei no meio desse monte de imagem? Um altar dedicado ao Deus desconhecido. Quer dizer, Paulo pegou o paganismo, pegou um gancho no pensamento pagão do Deus desconhecido para falar do Deus Todo-Poderoso e tornar o Deus desconhecido dos pagãos em Deus conhecido. Isso é missionário, que pega o gancho na cultura e explica a palavra de Deus. Agora não, irmão, não posso, tudo é paganismo, tudo é para de bobagem, irmão. Vai ler a Bíblia, lê Atos 17, veja o modelo missionário de Paulo, entenda que nós temos que respeitar os costumes das nações e pregar o evangelho com inteligência, buscar ganchos, buscar pontes, para levar o evangelho com sabedoria. Agora a pessoa tudo é Constantino, nem sabe quem foi Constantino, nem sabe o que aconteceu no século IV, e fala essa bobagem, que Constantino oficializou o cristianismo. Não oficializou Constantino. Constantino não oficializou o cristianismo. Isso é invencioníssimo. Conversa de quem não conhece a história. No dia 13 de junho de 313, depois de Cristo, o imperador Constantino decretou o edito de Milão. O que dizia esse decreto? Assegurava a tolerância e a liberdade do culto para os cristãos. A partir do dia 13 de junho de 313, podia ser crente, só isso.
Agora, irmão, você pode fazer culto, você pode glorificar a Deus, porque eles estavam escondidos. Os imperadores, ainda na última sexta-feira, o pastor Carvalho Júnior falou aqui do imperador Diocleciano. Mas não foi só Diocleciano, foi aquele que mandou prender o apóstolo João, mas os outros também perseguiram a igreja, os outros imperadores. O Diocleciano ficou mais conhecido por ser já num período que a gente entende lá na época do Apocalipse. Mas quase todos os imperadores perseguiram o cristianismo. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, até que chegou Constantino e falou, não, eu não vou perseguir não. Os irmãos podem ser o que você quiser. O próprio Constantino não se converteu ao cristianismo no primeiro momento. Ele era adepto de Mitra, de um deus dos soldados, e finalmente, quando ele estava muito idoso, ele pediu para ser batizado, porque ele tinha aquilo na cabeça, que o batismo lavava ele do pecado. Em vez de crer no sangue de Jesus, cria no batismo. Aí, no final da vida dele, ele pediu para um bispo, por sinal um bispo herético, porque o bispo era testemunho de Jeová, ele não cria na divindade de Jesus, era ariano o bispo, e batizou ele. Olha que situação. Quer dizer, isso é história. Mas o imperador que oficializou o cristianismo, não foi Constantino. O imperador Constantino fez do cristianismo uma religião lícita, permitida, mas não oficial. Ele não oficializou a religião cristã como religião do Estado. Quem oficializou o cristianismo no Império Romano foi o imperador Teodósio, no ano 380, através do Edito de Tessalônica. Aí o cristianismo tornou-se oficial. Muito bem. Isso significa, por que eu estou dizendo essas questões? Porque até o ano 313 havia perseguição. Depois não houve mais perseguição. E o pior, a partir do ano 380 inverteu o negócio. Agora o cristianismo é oficial, são as outras religiões que serão perseguidas. Olha os extremos, né? De religião perseguida vai passar a ser religião perseguidora. Quer dizer, complicado, né? Então, entre o primeiro e o início do quarto século, dificilmente houve alguma família cristã que não contasse pelo menos com um membro da sua família que tinha sido mártir. As famílias cristãs, embora até o século IV, no máximo, sendo generoso, 17% da população do império era cristã. Não tinha mais que isso. Tá? Então, também tem essa questão. E aí ele fecha a ideia do versículo em Cristo Jesus. Esse é um termo dotado de significado espiritual, usado por 164 vezes na epístola de Paulo. Paulo usa 164 vezes a expressão em Cristo Jesus. Olha que coisa. Indica o quê? Comunhão espiritual da alma humana com o divino. Comunhão entre o crente e Cristo, através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Toda a santidade do crente procede da sua comunhão que você tem com Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais santo você está. Quanto mais longe, menos santo. Tudo depende da sua vida em Cristo Jesus para viver uma vida plena. O companheirismo com Cristo, no nível da alma, confere-nos a natureza moral de Cristo, a mente de Cristo. Ora, uma vez possuidores então dessa natureza, da mente de Cristo em nós, então se manifestam os aspectos do fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. E aí nós tornamos possuidores da natureza de Cristo. A santidade dele está presente em nós. Todos os crentes assim transformados podem esperar perseguições, por estarem em um mundo ímpio, um mundo hostil, um mundo que jaz no maligno. Então, obviamente, que nós passaremos por situações de perseguição. E o ministro da palavra, os pastores, não serão exceção nesse mundo extremamente violento, esse mundo espiritual da maldade. Uma das explicações da origem divina do cristianismo é exatamente isso. Como pode uma doutrina nascer numa terra inóspita como a Israel, a Terra Santa, e tomar conta do mundo inteiro, se fosse apenas uma invencionista humana?
Não, tem algo que vai além disso, transcende isso. Então, nós não podemos esquecer que esse êxito foi obtido em meio à perseguição. Porque se fosse uma ideia livre, é uma coisa. Agora, o cristianismo já nasceu sob perseguição. 4 séculos, basicamente, de perseguição. Ou melhor, 3 séculos de absoluta perseguição. Foram 300 anos de perseguição e extermínio. E mesmo assim, ela cresceu e tomou conta de tudo. Então veja, se fosse uma ideia humana, ela tinha sido eliminada nos 300 primeiros anos, sem dúvida alguma. Então os crentes da era apostólica se regozijavam quando eram perseguidos, porque nisso viam a autentificação da sua fé, a prova da validade da sua fé. Então ao invés de eles ficarem tristes, eles ficavam animados. Olha só, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 41 e 42. Então eles ficavam felizes, ficavam tristes. Então a perseguição para a igreja primitiva não era motivo de desespero. Oh, está vindo uma perseguição que nem a gente vê por aí, né? Gente tocando o terror nas mídias sociais, porque fulano tal profetizou que viu uma nuvem vindo para o Brasil. Está cheio de nuvem vindo para o Brasil, irmão. Tá, que vem a mesma chuva. Então vem vindo poeira, vem vindo gafanhoto. São os profetas que você vê por aí. E daí, qual é o problema? Medo da perseguição? Não, irmão, se você está firme com Jesus, seu compromisso é com Jesus, você está no mundo, mas você não é do mundo, nós somos de Jesus, Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, e nós vamos sofrer tribulações, seja perseguição, seja enfermidade, seja lá o que for, você é o templo do Espírito Santo, e o seu foco é o céu, prossigo para o alvo, tem que estar olhando para o Senhor Jesus, independentemente das circunstâncias, porque os nossos irmãos de Atos dos Apóstolos só foram perseguidos, só sofreram perseguições. A introdução então dessa lição fala que a perseguição contra cristão é uma realidade. Acabamos de ver o filme aqui que o pastor Nestor colocou, que o pastor Isaías organizou para nós. 360 milhões, são 360 cidades de Campinas, inteirinha. 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente. Hoje, quando nós estamos aqui, eu com esse microfone bonito, todo com ar-condicionado, sentado aqui em cadeiras almofadadas, todo esse ambiente climatizado, abençoado, ou você que está aí na sua casa, sentado aí numa cadeira, tomando seu café, ou trabalhando, não importa onde você esteja, todos nós somos abençoados e privilegiados. Mas tem irmãos, 360 milhões de irmãos, que estão sofrendo todo tipo de atrocidade, por professarem que Jesus Cristo é o Senhor. Então é motivo de nós agradecermos a Deus por sermos abençoados. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, perseguição política, perseguição cultural. É uma luta, é uma perseguição contínua. Por isso, o tema dessa semana, o tema dessa lição é muito importante. Nós vamos ver como a igreja, no Novo Testamento, lidou com a perseguição. Faremos então um panorama da perseguição na atualidade, uma rápida reflexão a respeito do que podemos fazer para ajudar os irmãos, os missionários, a igreja perseguida, a igreja sofredora, a igreja mártir no mundo inteiro. Porque tem irmãos nesse momento, agora, chorando, sofrendo fome, privações, por causa do Senhor Jesus. Então eu não posso, eu sou membro do corpo, eu não posso, irmão, falar não é comigo, não. Eu tenho que sofrer também, eu tenho que chorar, eu tenho que clamar, eu tenho que orar em favor desses irmãos. Então a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Está um quadro aí do Coliseu, onde os cristãos eram lançados para as feras. Isso foi muito comum no primeiro século. Não podia ser cristão. Cristão, irmão, era um problema para o Estado romano.
Roma era uma sociedade muito bem definida. Ela tem os patrícios, que é a elite, que são os senadores, os governantes, família do imperador, oficiais, exército, são os patrícios. E tem os plebeus. Entre essas duas classes tinha os comerciantes, que são os clientes. Basicamente, essa é a divisão da sociedade romana. Os romanos achavam que a classe dos plebeus era mais elevada. Portanto, para eles, ver uma igreja, um culto, era um grande absurdo. Porque como é que pode um patrício, provavelmente um senador, estar dizendo para um escravo ou ex-escravo: a paz do Senhor, irmão? Como assim, irmão? Para os romanos isso era nivelamento social. Tudo que eles eram contra. Para eles não há nivelamento social. Você tem os patrícios, você tem os plebeus, sociedade distinta. A hierarquia. Então, na mente deles, cristianismo era uma afronta à sociedade estabelecida. Porque os cristãos pregavam, então, o que eles interpretavam como nivelamento social. Na igreja todo mundo é irmão. E é mesmo. Aqui você pode ser o que você fosse, aqui você é irmão. A gente nem sabe o que os irmãos são, porque aqui é tudo irmão. Às vezes eu me surpreendo com algum irmão, falar: irmão, eu trabalho e tal. Eu falo: meu Deus, que bênção, né? Mas aqui é tudo irmão. Desde o lavrador, desde a pessoa que trabalha em coletar coisas simples, não importa, tudo é irmão na igreja. Se o Estado romano via isso como nivelamento social. O segundo problema é que os cristãos celebravam uma cerimônia que assombrava Roma, que era a Santa Ceia do Senhor Jesus. Como os cristãos viviam escondidos, as pessoas e os espias do Estado romano não conseguiam ver o que estava acontecendo, mas ouvia o bispo falando: esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue. Então eles interpretavam que era uma sociedade canibal. Eles comem carne humana e bebem sangue humano. Então isso era um horror para o Estado romano. Também, como eles não viam, mas escutavam, ele falava: olha, eles também praticam toda sorte de perversão, porque lá o pai casa com a filha casa com o pai, porque a gente vê ele falando para a própria mulher, a irmã dele casou com a irmã dele. Então eles tinham um problema, eles interpretavam que havia casamentos consanguíneos dentro da igreja cristã. Então era uma má interpretação. Na verdade, isso era tudo coisa errada, interpretação errada dos pagãos. Então esses elementos fez com que o cristianismo fosse muito odiado. O cristianismo é uma religião repugnante, porque eles interpretavam de maneira equivocada. E aí, os primeiros séculos, até eles entenderem o que era o cristianismo, foi longe o negócio. Então a perseguição contra o Estevão, que foi a leitura do nosso texto bíblico inicial, em classe. Estevão foi um servo de Deus, ele era judeu, mas que tinha aceitado a Jesus como Salvador e foi escolhido para ser diácono da igreja. Era um moço cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, era batizado no Espírito Santo. Você vê que ele prega, ele é cheio do poder de Deus. Ele dá a palavra dele ali, irmão, é impressionante. Ele começa a falar desde a chamada de Abraão: o Deus da glória, chamou o nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e vai pregando. É impressionante a mensagem de Estevão ali no capítulo 6. Então o texto de Atos capítulo 6 mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, de suborno, de falsas testemunhas. Desde a época de Jezabel já era assim, irmão, em Israel. E Jezabel também levantou falsos testemunhos contra Nabote, para Acabe, o marido dela, tomar a vinha de Nabote. Também levantou falsas testemunhas, e também não foi diferente em relação a Estevão. Falaram que Estevão estava ensinando que ia destruir o templo, ia destruir a lei de Moisés. Não tem o menor sentido essa história. Mentira. Atos capítulo 7, o discurso de Estevão foi tão assertivo, mas tão assertivo, que os judeus ficaram enfurecidos, ao ponto de expulsarem eles da cidade de Jerusalém e apedrejarem Estevão, que é o primeiro mártir. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. Um dia, uma pessoa que nega a personalidade do Espírito Santo perguntou para mim:
por que Estevão na oração viu Jesus à destra do Pai e não viu o Espírito Santo? Não viu o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava com ele, né? Ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo? Não tinha já passado o dia do Pentecostes? E para Estevão suportar o que ele suportou, percebeu, porque o Espírito Santo estava com ele, né? Então por isso que ele viu o Pai e o Filho, não viu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava com ele. Ele falou, não tinha pensado nisso, ai que fraqueza. Então assim, esse discípulo de Jesus foi o primeiro mártir da igreja. O Espírito Santo estava usando ele. E a igreja inicial, ela foi dispersada, ela foi dispersa. Foi a perseguição. Então se a perseguição veio para destruir a fé, ela acabou espalhando a fé. Como consequência, então, do episódio do martírio de Estevão, uma grande perseguição se levantou na cidade de Jerusalém, e os cristãos da Judéia foram sendo dispersos de Jerusalém, foram sendo dispersos para a província da Judéia, para a província de Samaria, até chegar na Galileia e finalmente na Síria. Todavia, à medida que os cristãos eram dispersos, eles não ficavam quietinhos. Eles eram dispersos, eles eram expulsos e já estavam pregando o Evangelho. Em outras palavras, para onde eles iam, eles levavam o Evangelho. Eles criam na palavra. E você pode ler isso em Atos capítulo 8, versículo 4. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da difusão da igreja. A perseguição está associada ao crescimento da igreja. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante desses 360 milhões, 360 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos hoje, no século 21. Bom, a perseguição cristã, portanto, é uma realidade. Os cristãos estão sendo perseguidos. De forma geral, olha, e deixa eu dizer uma coisa, eu não estou me vitimizando como cristão, não é isso, e nós não precisamos disso. Estou falando a realidade. Existem 360 milhões de cristãos sendo perseguidos. Tá? Então, de forma geral, podemos conceituar a perseguição como ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar direitos fundamentais de ir e de vir. Torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Então, os cristãos são perseguidos de muitas maneiras. Então, na Coreia, obviamente, quem tem Jesus não vai adorar a imagem do líder coreano, né? Então, é óbvio. Então, ele virou inimigo do Estado da Coreia do Norte, porque ele não adora, ele não presta culto para as autoridades coreanas, norte-coreanas. Então, ele é eliminado. Então, aqui é um problema religioso, político, mas existem problemas étnicos. Pessoas, por serem, no caso da Índia, de chamado os intocáveis, a casta mais inferior da sociedade hindu, essas pessoas, quando se convertem ao cristianismo, também são perseguidas por questões étnicas. De acordo, então, com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição cristã está aumentando em muitas esferas em todo o mundo. E são aproximadamente, então, 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam qualquer tipo de oposição por expressar sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Isso significa que 360 milhões de pessoas, cristãos, são discriminados em algum lugar, presos em outros, torturados em outros, ou mesmo mortos em muitos países. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares é muito perigoso ser cristão. Você dizer cristiano sum, né? Sou cristão. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter ou proclamar a fé em Jesus significa sofrer uma oposição sistemática. Por isso, em muitos lugares tem cristãos anônimos, né? Cristãos escondidos, ocultos, porque não pode expressar a sua fé. Porque se expressar a fé, ele é obrigado a abandonar a família, perde o emprego, perde bens, perde o direito de cuidar dos filhos, perde um monte de direitos, que são os direitos básicos de uma pessoa. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários.
Há casos assustadores na Índia, no Egito e em outros países, onde a minoria cristã é assediada violentamente. Gangue de grupos fanáticos islâmicos raptam as meninas cristãs, forçam elas casarem, maculam elas para se converterem ao Islã. Claro que são pessoas extremistas, né? Isso não são pessoas equilibradas, obviamente, né? Por isso, devíamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos aqui no nosso país, apesar dos pesares. Ao mesmo tempo, nós temos que estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da fé cristã, em nome de uma neutralidade, de um verniz de neutralidade religiosa. Então vem com a ideia de que temos que ser neutro, mas impondo o pensamento deles. Temos que ser neutro, mas impondo a religiosidade deles. Então, quando somos nós, aí sempre nós somos criticados, onde se viu, mas quando são esses grupos deles, aí entra como cultura. Não, aí é cultura, aí não é religião, é cultura. Então nós temos que ter discernimento. O que é cultura, o que são expressões religiosas. Tá? Eu fico admirado hoje com essa questão da etnias no Brasil. Atacam tanto os cristãos, né? Mas a igreja pentecostal é a religião mais negra do Brasil. Onde tem mais negros e mestiços é na igreja pentecostal. Não são os cultos afros. Aliás, os cultos afros no Brasil estão ficando brancos. Onde tem mais negros e afrodescendentes é a religião pentecostal. Então é importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse é o artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã de 1988. Então, como o apóstolo Paulo, nós não devemos nos furtar de fazer o uso da lei quando necessário. Paulo usou, como eu já disse, ele invocou a sua cidadania romana. Agora, o problema do país mais fechado do mundo, que mais persegue a fé cristã, é a Coreia do Norte, que é considerada a nação mais fechada do mundo. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial está a Coreia do Norte. É apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início desse século. Então, está aí o painel das nações perseguidas. Começa lá pela Coreia do Norte, que é a mais fechada. Depois vem a Somália, no chifre da África, a Eritreia. Depois vem o Iêmen, a Líbia e outros países, Paquistão, Afeganistão, Irã, e assim vai. São nações extremamente fechadas em relação à fé cristã. Nesses últimos anos, a Coreia do Norte teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. O quadro é desastroso na Coreia do Norte, mas eles têm dinheiro para investir em armamento, né? Na verdade, é dinheiro também de uma verdadeira máfia, né? Porque ele é um estado muito fora do comum. Ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema na Coreia do Norte. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania. Os cristãos são horrorosamente submetidos à tortura. Por esse motivo, a igreja livre, a igreja no mundo livre, deve orar e interceder pelos irmãos na Coreia do Norte. Imagina o que é fazer a obra missionária em um país que nem a Coreia do Norte. Há muitos missionários que se arriscam para levar a palavra de Deus para os coreanos. E também hoje nós temos as mídias.
satélites, isso facilita. Hoje, em 24 horas, você consegue pregar o evangelho para toda a humanidade. 8 bilhões de seres humanos podem ouvir falar de Jesus através de satélites e mídias, etc. Terceiro, como ajudar a igreja perseguida? Como ajudar essa igreja mártir? Nós temos instrumentos para isso. Primeiro, ter consciência da gravidade da situação. Porque quando você entende isso, você começa a cooperar mais na obra missionária. Ou orando mais, buscando informações, cooperando, ajudando, se qualificando. Então, a consciência é importante. Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso às informações da realidade, do contexto da perseguição no mundo. Infelizmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro. Isso não é direitos humanos para eles. Tá? Porque raramente a mídia mostra essa questão. A mídia gosta muito de falar sobre o direito LGBT. Então aí você encontra 50% de defesa desse assunto. Mas dos cristãos, dos 360 mil cristãos que são perseguidos, talvez você encontre 1% nas mídias seculares. Tá? Ela gosta de trabalhar muito essa questão do direito do casal gay, adotar filho. Esses direitos que ela gosta de trabalhar. Isso é a mídia internacional. Ela gosta de trabalhar essas questões, mas não da perseguição aos cristãos. Isso não é direitos humanos, eu acho, para ela. Por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que é a perseguição cristã, o que ela revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias. Não pode também ficar divulgando fake news, irmão. Precisa ver se a informação que chegou para você é real. Examina, pesquisa. Tá? Porque não dá para ser também um canal de mentiras, de notícias mentirosas. Porque tem gente que é uma simplicidade, irmão. Mas muito simplório para o nosso gosto, né? Qualquer informação já vai divulgando. Não, irmão. Verifica se tem fundamento, se tem procedência. Pergunta para quem tem mais acesso à informação. Nós temos a Secretaria de Missões. Entre em contato com a Secretaria de Missões para ver se aquela informação procede. Senão, como que você está falando mentira, irmão? Que isso? Então, nós temos que ter capacidade de não também divulgar fake news. Por exemplo, existem sites como a Sename, a Missão Portas Abertas, a Missão Voz dos Mártires. Temos a missão aqui Ceifa e outras, a Leimar lá em Jundiaí. Tem outras missões importantes, a Missão Antioquia. Então nós temos condições de ter informações precisas sobre a perseguição mundial de cristãos. Portanto, procure conhecer a dimensão do problema para que você possa se sensibilizar, ter empatia pelos irmãos que sofrem. O que mais que eu posso fazer? Orar. Nós temos aqui toda terça-feira culto de oração. Quem está aqui na frente desse trabalho é uma missionária. Você pode vir orar. Que o missionário, ele ora por missão, porque está nele a missão, está nela a missão. Então você pode vir orar, fazer esse aprendizado. Você pode buscar a presença de Deus, interceder pelos irmãos. Nós devemos orar pelos cristãos perseguidos, pelos missionários que estão levando a palavra nesses países fechados. São muitos, especialmente profissionais médicos, da área médica. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos crer, vamos buscar a presença de Deus para que ocorra algo extraordinário. Por isso ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto difícil, esse contexto árido, para que eles tenham coragem, para que eles não se desanimem, para que eles tenham força diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias, de suas comunidades, dos seus países. Ore também pelos perseguidores, para eles se converterem. Paulo era um perseguidor. Saulo perseguia a igreja violentamente. Deus mudou a vida dele. Existem muitos Saulos por aí, muitos perseguidores,
mas que são transformados pelo poder do Senhor Jesus. Ore para que se arrependam, se convertam ao Evangelho. Recentemente visitou o Brasil o filho do Hamas. Aquele moço se converteu ao cristianismo, filho de um dos líderes que fundaram o Hamas na faixa de Gaza, se converteu, tem até um livro, Filho do Hamas. Ele acabou aceitando a Jesus como seu Salvador. Pessoas no mundo islâmico hoje, que têm o mesmo estilo de Saulo, quer matar, quer destruir a igreja, Jesus aparece para eles, eles se convertem. Não é nem um missionário que vai lá, é o Senhor Jesus mesmo que faz essa obra na vida deles. Então, vamos orar para que muitas pessoas tenham essa experiência com o Senhor Jesus e se envolva na causa da igreja perseguida. Existe o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Um domingo em todas as igrejas levanta um clamor especificamente pela igreja perseguida. Eu fiz isso lá na nossa congregação, em Vila Padre Anchieta. Teve um domingo que nós levantamos o clamor especificamente pela igreja perseguida, porque tem o Domingo da Igreja Perseguida, que a Missões Portas Abertas dá o calendário para que todas as igrejas em todo o mundo levantem um clamor especificamente pelos irmãos perseguidos. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja mártir. Naturalmente ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Todo mundo que começa a orar por missões, começa a atuar para ajudar os missionários, começa a interceder pelos missionários, começa a abençoar a obra missionária, começa a semear na obra missionária. Pode ser que eles nos chamem a atuar de maneira mais efetiva. O Espírito Santo pode nos chamar a nos qualificarmos para levar a palavra. Sem dúvida, o contato com testemunhos de cristãos que resistem em fé de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da nossa zona de conforto, o nosso sosseguinho aqui, e nos desafiar a viver o Evangelho em sua plenitude, a ajudar as pessoas. Você pode nem ir, mas através do seu trabalho você pode abençoar os missionários. Tem um monte de gente que tem chamada, que quer fazer a obra, mas não tem condições econômicas. Então você pode ajudar a Secretaria de Missões para que mais pessoas possam se qualificar e levar o Evangelho. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé fantástica. É impressionante, o Ocidente não conhece. Nós não temos noção. A fé dos irmãos da igreja subterrânea na China, na Coreia e em outros locais, como o Irã, os países de maioria muçulmana, na África, nós não temos noção a dimensão de fé desses irmãos. Considerações finais. Infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa do Senhor Jesus. Isso em pleno século 21. Ideologias satânicas ameaçam os fundamentos da fé cristã. Então nós temos que orar pelos nossos irmãos perseguidos. Todas as vezes que eu vou orar, eu oro: meu Deus, tenha misericórdia da igreja mártir, da igreja sofredora, da igreja que chora, da igreja que sofre. Todo dia você tem que orar pela igreja sofredora, irmão. Pela igreja, são nossos irmãos. Nós não podemos estarmos na nossa zona de conforto sem sentir empatia. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja que sofre, pela igreja mártir, pela igreja perseguida. Que Deus possa despertar em nós esse sentimento de fé. Se Deus nos permitir, dia 17 de dezembro, nós teremos a lição de número 12, modelo da igreja, modelo de missão que foi presente na igreja de Antioquia. Na Antioquia, na Síria, os irmãos enviaram os primeiros missionários, que é Paulo e Barnabé. Então não falte na próxima lição, dia 17, modelo de missões da igreja de Antioquia. Que Deus nos abençoe. Amém.